Boa noite, irmãos. Antes de lermos porção da palavra do Senhor, vamos considerar sua graça agora à noite. Eu aviso aos irmãos da igreja que no feriado, agora do dia 15, na quinta-feira, nós vamos estar reunidos aqui como igreja para almoçarmos juntos. Aqueles irmãos que puderem, desejarem vir conosco, nós vamos estar almoçando aqui, já que é feriado, os jovens têm aproveitado o feriado para vir jogar ping-pong, jogar vôlei, aí no espaço do estacionamento. Então, os irmãos que quiserem vir, poderão se confraternizar juntamente conosco. A irmã Francinete e a irmã França estão organizando aí a lista daqueles irmãos que vão trazer os quitutes. É bom para nós podermos almoçar juntos. Então, o convite está dado aos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, diz assim a palavra inspirada do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça
e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, grandioso e excelso, graças te damos, Senhor, pelo dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe salvação eterna, nos reconciliou contigo, Pai. Obrigado pelo culto que te prestamos, pelo grande privilégio que temos de nos reunirmos solenemente no fim da tarde, início de noite deste dia. E assim queremos, Senhor, que Tu recebas o louvor que acabamos de cantar, os louvores que acabamos de entoar a Ti, Senhor. Que eles expressem a realidade do nosso coração, a gratidão, Senhor, pela salvação que temos. Obrigado, Pai, pela redenção em Cristo, pelo perdão dos pecados, Senhor, que Tu misericordiosamente tem dispensado sobre nós. Te pedimos nesse momento graça para a compreensão da Tua palavra. Sê comigo, Senhor, me auxilie, me habilite, supra todas as minhas necessidades, Senhor, e as minhas fraquezas, para que a Tua palavra seja anunciada com verdade, com acuracidade, na autoridade e na dependência exclusiva do Teu Espírito Santo, que a inspirou, que a tem preservado. Abençoa, Senhor, a igreja que aqui se reúne, os irmãos, sê com eles, dá força, alegria, gratidão no coração de cada um deles, e que eles sejam prósperos nesse momento, Senhor, para atentar ao ensino da Tua palavra. Aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, traz salvação esta noite, Senhor. Abençoe os enfermos e ser conosco, Senhor, neste momento de tão grande alegria para nós, quando vamos receber novos irmãos como membros desta igreja. Abençoa, Senhor, o serviço que aqui vamos prestar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, diácono Jailson me trouxe aqui a informação de que há um carro estacionado em frente a uma garagem de uma casa e o dono da casa está querendo entrar ou sair com o seu carro ali. É um Mobi branco, placa QDX 2937. Um Mobi branco, QDX 2937. Por favor, vê o seu carro lá para que não atrapalhe a saída ou a entrada do vizinho. Irmãos, hoje vamos interromper a exposição do Evangelho de João. Estamos expondo já acho que há um ano, mais ou menos. Interrompemos porque no nosso calendário para a igreja, agora no segundo semestre, hoje é a data para recepcionarmos aqueles irmãos e irmãs que serão inseridos no hall de membros desta igreja. A festa todo domingo para nós, porque é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Nos encontramos, então, constantemente em festa. E hoje, também festa, mas não é comum, não é todo domingo que nós recebemos pessoas. Em Lucas, no capítulo 15, Jesus disse que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a partir do momento em que um pecador se reconhece como pecador miserável e que compreende, que recebe da parte de Deus o perdão por crer em Cristo e confessa publicamente o nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que há um júbilo no céu. E hoje nós vamos estar aqui recebendo pessoas que, expostas ao Evangelho, querem entregar a sua vida a Cristo e querem professar publicamente a sua fé. E tendo professado publicamente a sua fé, receberão as águas do batismo, como um símbolo da pureza, do perdão, da limpeza que Deus concede àqueles que se confiam a Ele, àqueles que entregam a sua vida a Ele.
Esse é um dos grupos que nós vamos estar recepcionando agora durante o nosso culto, depois da pregação da palavra de Deus. Estaremos recebendo também irmãos que vieram de outras igrejas, já cristãos, já tinham dado a sua vida a Cristo, eram de outras igrejas evangélicas, e na providência de Deus, o Senhor os trouxe até aqui e agora querem fazer parte desta igreja, querem servir a Deus juntamente conosco. Também estaremos recebendo aqueles jovens que na infância receberam o selo da aliança, foram batizados como filhos da aliança e agora, na idade da razão, também querem professar a sua fé publicamente, porque assim devem fazer. Eles devem dizer: eu quero servir ao Deus dos meus pais, ao Deus que os meus pais me apresentaram. E também, um quarto grupo que será recebido agora à noite, será aqueles que farão que trarão os filhos da aliança, os seus bebês, as suas crianças, para receberem o selo da aliança. O batismo, um sinal de entrada no pacto. E por isso, irmãos, eu escolhi tratar de Colossenses capítulo 3. Como eu disse pela manhã, estarei considerando o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses neste domingo e domingo que vem, se Deus assim permitir. Aqui Paulo trata de exortações práticas para a vida dos cristãos da igreja de Colossos. Os 2 primeiros capítulos são doutrinários, ele lança os fundamentos reais da realidade cristã. Uma vez que aqueles irmãos da igreja de Colossos outrora tinham vivido uma vida pagã, uma vida ímpia, uma vez que o evangelho alcançou a vida deles, eles recebem nova vida em Cristo. E Cristo é a plenitude de tudo, Cristo é a centralidade desta carta, porque Cristo deve ser a centralidade da vida de um cristão confesso, de um cristão verdadeiro, de um crente que tenha Deus. É Cristo que é exaltado. É o nosso Senhor Jesus Cristo que é a razão maior da nossa vida. E Paulo trata, então, nos 2 primeiros capítulos dessa grande realidade, de que em Cristo nós fomos tirados e arrancados por Deus do império das trevas. E Ele nos transportou, Ele nos tirou desse império e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de Cristo, um reino de amor, um reino de virtudes, um reino que é inabalável, um reino espiritual do qual nós fazemos parte. Aqui no capítulo 3, Paulo menciona, nos 4 primeiros versos que nós consideramos pela manhã, a realidade de que nós fomos, como cristãos, alcançados pelo Evangelho, tendo crido em Cristo Jesus, nós ressuscitamos com Cristo. Nós vimos pela manhã que fomos ressuscitados com Cristo. Nele nós morremos para o pecado e temos ainda a expectativa da segunda vinda de Cristo, porque Paulo disse, olha, quando Cristo voltar, quando Cristo aparecer em glória, então vocês também aparecerão com Ele. Usando a linguagem que Paulo usa em outra epístola, a boa obra que Deus iniciou, Ele há de completá-la até aquele grande dia. Aqui no versos 5 a 11, Paulo, na verdade, do versículo 5 até o versículo 17, Paulo vai tratar do contraste entre a natureza terrena, ou a velha natureza, e a nova natureza. Só que eu vou tratar agora à noite apenas do aspecto da natureza terrena ou da velha natureza. Domingo que vem pela manhã, nós consideraremos a nova natureza, e domingo que vem à noite, se Deus permitir, olharemos para o finalzinho do capítulo 3, o primeiro versículo do capítulo 4, onde Paulo nos dá instruções, irmãos, muito práticas para a vida diária. O relacionamento da esposa com o seu esposo e vice-versa, dos pais com os filhos e vice-versa, dos servos no contexto para com os seus senhores e vice-versa, que aplicarei para o nosso contexto de empregados e patrões. Então nós temos um caminho a trilhar. E agora à noite eu quero considerar de forma breve os versos 5 a 11, sobre o tema a natureza terrena. E aqui Paulo nos diz que a natureza terrena, em primeiro lugar, deve morrer. Parte A do versículo 5. Em segundo lugar, a natureza terrena tem os seus frutos. Verso 5, parte B, até a parte A do versículo 9. E ele nos diz ainda, no terceiro ponto, que a natureza terrena não suporta
a nova natureza. Versículos 9, parte B, até o versículo de número 11. Então vamos atentar para o ensino das Escrituras, o que o Espírito Santo de Deus nos quer ensinar a todos nós. Aqueles que estão se achegando à nossa igreja e aqueles que já são parte da igreja, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e é útil para todos nós, sem exceção. Então, em primeiro lugar, sobre a natureza terrena ou a velha natureza, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer aqui é mortificar, ou é privar, ou é destruir a força de. Então, isso significa que, para fazer com que a natureza terrena morra, é necessário que haja luta, é necessário que haja guerra. Então, vamos partir do princípio de que o cristianismo e a realidade espiritual na qual Deus nos põe quando nos chama para si, nos alcança com o seu evangelho, não é jamais, como alguns podem pensar, uma vida passiva. Uma vida onde Deus operou em mim, então agora eu posso dormir à vontade e posso viver sem nenhuma preocupação, porque Deus, que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Alguns pensam assim. Alguns hipercalvinistas caem nesse pecado de achar que, ora, o que Deus determinou acontecerá e acontecerá de qualquer jeito. Isso não é doutrina bíblica, isso não é calvinismo, isso é fatalismo, isso é ensino diabólico, isso é ensino antibíblico, isso é ensino contra a vontade de Deus. A Bíblia não ensina que o que Deus determinou vai acontecer de qualquer modo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o que Deus determinou irá acontecer de acordo com os meios que Ele mesmo tem preparado. Isto é, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles são colocados por Deus nesse ambiente e Deus ordena a eles que eles agora vivam. Foi o que nós vimos pela manhã. Ora, Paulo disse nos 4 primeiros versos: vocês foram ressuscitados com Cristo. Quando Cristo ressurgiu no primeiro dia da semana, então ali vocês também foram ressuscitados com Cristo. Vocês receberam nova vida. E vocês têm que fazer, nós vimos ainda pela manhã, ele disse, porque vocês morreram para o pecado, à luz de Romanos capítulo 6, como li pela manhã. Então o crente que é colocado nessa condição pelo Espírito de Deus, ele recebe morte, ele é morto para o pecado. E agora ele recebe nova vida. E eu citei ainda o capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo diz aos Filipenses desenvolvam a salvação de vocês. Lutem, trabalhem, vocês têm que desenvolver a santificação, vocês têm que lutar, vocês têm que fazer guerra para que possam crescer. Sabendo, Paulo motiva aqueles irmãos, sabendo, vocês têm que lutar e se esforçar, sabendo que é Deus quem opera em vocês, tanto querer como realizar, de acordo com a vontade dele. Então vejam que não é uma vida passiva. Quando Paulo diz, fazei, pois, uma vez que vocês foram ressuscitados em Cristo, uma vez que vocês morreram para o pecado, então agora vocês têm que fazer morrer. Vocês têm que lutar, vocês têm que entrar na guerra e vocês têm que destruir a força da natureza terrena de vocês. Lutamos, irmãos, à luz de Efésios 6, contra as potestades do mal. Paulo ali nos apresenta uma lista de armas espirituais. Usando a figura de uma armadura de um soldado romano, ele aplica para a vida cristã e diz, olha, vocês têm que usar o escudo, vocês têm que usar o capacete, vocês têm que usar a espada. E ele fala dos meios de graça e dos instrumentos que Deus nos dá para lutarmos contra as potestades, contra o mundo tenebroso. Nós devemos lutar com a espada, que é a palavra de Deus. Nós devemos lutar com o capacete, que é a compreensão da nossa salvação. Nós temos que caminhar com os nossos pés e anunciar as boas novas. E por aí vai, os irmãos conhecem Efésios capítulo 6. Mas aqui Paulo está falando não necessariamente, embora esteja inserido nessa realidade espiritual, mas Paulo aqui não menciona necessariamente uma luta contra as potestades, mas uma luta contra a natureza terrena, a qual ainda temos. Embora Deus nos tenha alcançado pelo seu Evangelho, ainda que o Espírito Santo tenha sido dado a cada um de nós, há em nós ainda a natureza terrena, ou a velha natureza, que aqui e ali nos faz pecar, e nos conduz ao erro, e nos conduz ao
a desobediência da parte de Deus. Ora, essa é uma realidade na qual todo crente vive, irmão. Todo crente verdadeiro, sincero, que compreende o Evangelho, lamenta a sua condição. O próprio apóstolo Paulo, autor desta carta, lamenta a sua condição em Romanos capítulo 7. Diz: aquilo que eu quero fazer, que é agradar a Deus, né, que nós estamos inferindo. Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, um crente, o que um crente quer fazer? O crente quer orar mais, ele quer ler mais a Bíblia, ele quer viver totalmente agradando a Deus, mas ele não faz. E o que ele não quer fazer? Ele não quer pecar, ele não quer mentir, ele não quer desobedecer a Deus, mas ele desobedece. Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. E a conclusão sábia dele é: ó miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a condição do crente, essa é a luta do crente. Há a natureza terrena. Mas voltando ao nosso texto, Paulo diz: vocês devem lutar. Vocês devem lutar pelo simples fato de que vocês receberam nova vida, que é o Cristo, nos versículos anteriores a esses que eu estou considerando aqui. Há, sim, irmãos, uma diferença, então. A partir do momento em que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, no momento em que alguém se encontra com Cristo, a partir do momento em que alguém entende a realidade do Evangelho, a sua vida muda. Não existe um encontro com Cristo sem mudança, irmão. Eu vou repetir. Eu não estou dizendo aqui que a partir do momento em que alguém conhece a Cristo está perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é impossível alguém encontrar a Cristo e não mudar de vida. Se alguém diz que encontrou a Cristo, se alguém faz parte de uma igreja, se alguém quer fazer parte da membresia de uma igreja, mas não tem uma vida mudada, esse pode até ser membro de uma igreja. Esse pode até bater no peito e dizer: eu sou crente, ou eu sou cristão, ou eu creio em Deus. Mas se não teve a vida mudada, a sua fé é vã. A sua fé é vã. Porque uma fé genuína, uma confiança no Cristo, uma confiança total, a partir do momento em que eu entrego a minha vida a Cristo, então a minha vida tem que mudar. Ela tem que ser transformada. Por quê? Porque Cristo dá uma nova vida. Cristo dá o Espírito Santo àquela pessoa. Cristo dá uma nova vida. Cristo ressuscita aquela pessoa, espiritualmente falando. Porque aquela pessoa, antes de conhecer a Cristo, estava morta nos seus delitos e pecados. A partir do momento que conhece a Cristo, recebe nova vida, o Espírito Santo. Então agora vai lutar e é habilitado, como eu disse pela manhã, é capacitado pelo Espírito de Deus a vencer, sim, a tentação e o pecado. Embora aqui e ali vamos tropeçar e vamos perder. Mas permitam-me continuar. Eu dizia: há diferença entre a vida passada e a vida de agora. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele traz uma lista. Não uma lista exaustiva, porque há muitos e muitos pecados que não são apresentados aqui, mas Paulo nos dá uma pequena lista para nos ensinar o que devemos matar, ou contra o que devemos lutar como cristãos. E antes de olharmos para a lista, quero dizer aos irmãos que o que Paulo tem aqui não é uma lista de regrinha. Olha, vocês não têm que fazer isso, vocês não têm que fazer isso, vocês não têm que fazer isso, e vocês não têm que fazer isso. Se vocês não fizerem isso, vocês estão muito bem diante de Deus, vocês vão ser recebidos diante de Deus, vocês vão ser salvos por Deus, vocês vão ser queridos de Deus. Ora, isso é moralismo, isso é hipocrisia, isso é enganação, isso é mentira, isso é moralismo. Paulo não é moralista, Paulo não é legalista, Paulo é um pastor responsável que está escrevendo àqueles irmãos de Colossos que tinham sido evangelizados por Epáfras, cooperador de Paulo na Ásia Menor. Então Paulo ouve o relato de Epáfras, o seu colaborador, sobre a dificuldade que havia na igreja de Colossos, sobre o sincretismo religioso, uma mistura de ensino cristão com práticas judaicas, tradições judaicas, com filosofias, especulações pagãs peculiares à região de Colossos. Era um sincretismo religioso, era um ascetismo, era uma adoração a anjos e todo tipo de mistura
religiosa. Inclusive, nessa mistura religiosa, havia o ensino diabólico do ascetismo. Vocês não podem, o presbítero de Jonas leu há pouco com os irmãos do capítulo 2, e o final do capítulo 2 termina com Paulo dizendo, ora, vocês que já morreram com Cristo vão se submeter de novo a regrinhas, não toquem isso, não comam isso, não peguem isso, não façam isso. Isso tem aparência, diz o apóstolo Paulo, isso tem aparência de piedade, mas na verdade não tem poder nenhum contra a sexualidade. Então, como eu dizia, Paulo não tem uma lista de regrinhas. Paulo não é moralista, Paulo não é legalista. O apóstolo é um pastor responsável que quer ensinar os irmãos da igreja de Colossos. E o Espírito Santo inspirou para nos ensinar hoje que a vida cristã é uma vida de responsabilidade. Não é uma vida de legalismo. Até porque, para ser aceito por Cristo, para que Deus nos olhe e nos aceite, nós não precisamos fazer algo. Nós não precisamos construir uma listinha e dizer, então eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo para obter a salvação. Na verdade, a responsabilidade cristã consiste exatamente no fato de eu não vou pecar. Por que eu não vou pecar? Porque Cristo me salvou. Porque eu fui ressuscitado com Cristo. Porque Cristo me deu nova vida. Porque eu estou morto para o pecado. É uma realidade espiritual da qual nós temos que tomar posse, irmão. Eu sei que tem frases muito gastas no evangelicalismo. Tome posse da sua vitória. Tome posse disso e daquilo outro. Mas isso é verdade. Tirando todo o abuso do evangelicalismo, nós como cristãos precisamos tomar posse de uma realidade espiritual. O que Paulo está dizendo é, vocês foram ressuscitados por Cristo. Então aqueles que vão professar a fé aqui, aqueles que vão professar a fé e vão ser batizados depois. Paulo está dizendo, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês são colocados numa realidade espiritual agora. Vejam, essa é a realidade do Evangelho. Deus não diz assim, olha, façam isso, e aí vocês vão ser inseridos. Não. Cristo insere, Deus coloca você no corpo de Cristo, Deus salva você, lhe dá vida, lhe mata para o pecado e diz, agora viva, agora ande. É por isso que nós queremos servir a Deus. Nós não obedecemos ou buscamos obedecer para sermos mais reais à nossa realidade. Nós não buscamos obedecer a Deus para ser salvos. Nós queremos obedecer a Deus porque nós somos salvos em Cristo. Essa que é a realidade espiritual. Mas vamos para a lista. A lista pequena, Paulo diz, façam morrer a natureza terrena de vocês, ou a velha natureza. E ele traz prostituição e impureza, em primeiro lugar. Prostituição é porneia, no grego. Prostituição é todo tipo de imoralidade sexual. Ou é todo tipo de relação sexual ilícita. Quando é que uma relação sexual é ilícita, irmãos? No contexto de um casamento. É no contexto de casamento que Deus dá o direito ao homem de possuir a mulher, de cuidar da mulher e amar a mulher. Gênesis diz que eles, quando se unem, eles são uma só carne, em todos os sentidos, corporalmente, espiritualmente, psicologicamente, afetivamente, emocionalmente. E Deus dá um homem para uma mulher, dá uma mulher para o homem, para que se unem, se casem, e então, a partir dali, Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 7, tratando desse assunto do casamento, ele diz, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. O corpo da esposa não é dela, é do marido. Ah, pastor, mas isso é machismo da parte de Paulo. Não, mas Paulo continua e diz, olha, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim a mulher, é a esposa que tem poder sobre o corpo dele. Então a relação sexual, ela é peculiar ao casamento. Jovens que namoram, jovens que ainda não casaram, atentem para isso. A imoralidade sexual é pecado. A relação sexual ilícita é pecado. E é digno de juízo da parte de Deus ou da ira de Deus, como nós vamos ver aqui no texto que nós estamos considerando. Então Paulo diz, façam morrer essa natureza. Vejam que essa é a natureza terrena. Por isso que o mundo acha isso coisa mais comum. Qual é o problema? Mas o Evangelho diz que não é assim. Nós não temos o direito de defraudar o outro. Nós não temos o direito de ferir o outro. Nós não temos direito de tomar posse de algo que não é nosso. Então, a prostituição ou a imoralidade sexual, ou a relação sexual ilícita, tem que morrer na nova natureza. Ele nos fala de um outro fruto, ou de uma outra realidade dessa natureza terrena,
que ele fala aqui de paixão lasciva. A paixão lasciva, irmãos, são as paixões, são aqueles fogos, aquelas vontades que nós temos, que nos trazem sofrimento, na verdade. Nos trazem sofrimento porque essas paixões dizem respeito a algo que não sossega até ser satisfeito. Todos nós sabemos o que é isso. Todos nós temos os nossos ídolos. Todos nós temos uma fraqueza no nosso caráter. E cada um de nós conhece a sua fraqueza de caráter. E a paixão é isso. É aquilo que enquanto eu não satisfaço essa paixão, eu não sossego, eu fico agoniado, Paulo diz, façam morrer essa natureza. Isso é uma realidade do passado. Agora você, pastor Américo, bem que ele nem me chama de pastor Américo, você é Américo, você é colocado numa condição espiritual, real. Não precisamos tomar posse disso, irmão. Eu sei que é difícil. Deus conhece os meus pecados. Deus conhece as minhas fraquezas. E a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta aqui e corta aí. E ela corta primeiro aqui. Né? Porque durante a semana eu estava estudando, orando, e Deus estava falando comigo. E dizendo, faça morrer a sua natureza terrena. E Deus está falando para a igreja. Façam morrer a natureza terrena de vocês. Porque vocês ressuscitaram em Cristo. Façam a paixão que traz sofrimento para vocês morrer. Ele fala ainda, um terceiro fruto, um desejo maligno. Desejo maligno ou maldade, em outra versão bíblica, são aqueles desejos, irmãos, que dizem respeito à tendência humana, não é? Aqui, natural, de fazer mal para outra pessoa. Tem gente que é má mesmo. Tem gente que tem essa fraqueza de querer o mal para o outro, de querer denegrir o outro, de querer ferir o outro. Isso é, irmãos, desejo maligno. Isso é maldade. Isso é valorizar mais a si mesmo do que os outros. É confiar em si mesmo em detrimento dos outros. É um orgulho, porque eu sempre quero estar acima dos outros. Então, o que eu puder fazer para denegrir a imagem, para fazer mal àquela pessoa, então isso é o que nós encontramos aqui como desejo maligno. E esse desejo maligno tem que ser morto também, diz o apóstolo Paulo. Façam morrer esse desejo maligno. Ainda outro pecado aqui, ou outro fruto da natureza terrena, que Paulo diz que é a avareza. A avareza é a ganância. A avareza é a cobiça. A avareza é sempre querer mais e mais e mais e mais e mais e mais, irmãos, e mais coisas. Vejam só, querer mais não é necessariamente pecado. Quando ainda em Macapá, pastoreando, o irmão me chamou e disse, pastor, não está dando o meu salário. Eu preciso de mais. Eu falei, então trabalhe mais. Trabalhe mais. Trabalhava só meio expediente. Falei, trabalhe mais. Procure. Era solteiro na época, eu já casado, tenho um filho, uma filha. Mas lá ele disse, pastor, eu estou precisando de mais dinheiro, eu quero guardar mais, eu quero plantar mais. E não está sendo suficiente para mim. Ajuda a mamãe, ajuda o pessoal tal. Eu falei, como é que você trabalha em tal coisa, trabalha no meio expediente, depois trabalhe mais agora. Vai procurar outro emprego à tarde. Não é necessariamente pecado você querer mais. Só que o pecado da avareza é aquele pecado onde a pessoa quer mais e mais e mais e nunca se satisfaz, o que leva a Paulo a afirmar, ou o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, nos revela aqui que esse pecado da avareza, irmãos, é também idolatria, Paulo diz. Por que, irmãos, é idolatria? Porque uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa, ela não tem a sua realização em Deus. Em outra passagem bíblica, Paulo diz, olha, vocês tendo o que comer, tendo o que vestir, vocês tendo onde morar, fiquem satisfeitos. Fiquem satisfeitos em Deus. E aí é um exercício da gratidão do coração.
E existem pessoas, ou a pessoa que é gananciosa, ela não consegue, irmãos, se contentar em Deus e se alegrar em Deus. O que leva essa pessoa a querer sempre mais e mais e mais e mais e mais é um culto a si mesmo. Porque o que ela quer é a satisfação própria. E aí ela nunca está satisfeita com o que Deus deu a ela. E ela sempre quer mais. E isso é idolatria. Porque a idolatria é trocar o local honroso de Deus como Senhor da vida, humanamente falando. É tirar Deus da situação e colocar qualquer outra coisa naquilo. Então, quando eu ponho a minha família como mais importante do que Deus, isso é idolatria. Quando eu ponho o meu emprego como mais importante do que Deus, isso é idolatria. E por aí vai. Qualquer coisa. O meu estudo, a minha formação acadêmica, ou mestrado ou doutorado que eu quero tirar como mais importante do que Deus, isso é idolatria. E o avarento é assim. Então ele não se satisfaz em Deus, porque Deus não é tão importante para ele, e ele vai querendo mais e mais e mais, porque ele quer se satisfazer. Ele quer se exaltar. Isso é idolatria. Por isso Paulo diz, façam morrer prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E ele diz, irmãos, por estas coisas, e aqui ele avança, por esta, como eu disse, não é uma lista exaustiva, mas por estas coisas, diz Paulo, ou seja, relação sexual ilícita, uma impureza sexual, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por estas coisas, ou por causa destas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, irmãos. Esses frutos, irmãos, são peculiares da natureza terrena ou da velha natureza. E Deus manifesta, então, a sua ira. Porque Deus é santo. A Bíblia apresenta Deus como um Deus santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Nele não há iniquidade nenhuma. Nele não há mancha nenhuma. Ele é santíssimo. E vejam que Paulo diz que a ira vem sobre os filhos da desobediência. Nós, pergunta que eu faço, e a resposta está no texto. Nós somos filhos da desobediência? Nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos ressuscitados por Cristo, que morremos para o pecado nele, que recebemos nova vida, que somos habilitados pelo Espírito Santo, que nós que agora nos encontramos nessa condição real de inseridos no reino do Filho amado de Deus. Nós somos filhos da desobediência? Não. Nós não somos filhos da desobediência. Nós pecamos. Nós erramos. Nós desobedecemos algumas vezes. Mas nós não somos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, isto é, aqueles que são naturais daquele grupo de desobedientes, são aqueles que se encontram numa realidade espiritual ainda longe de Deus. A condição de outrora nossa. A condição do passado nosso. Não é? Nós ainda temos dificuldade para entender isso, porque nós sempre queremos julgar a nossa condição pelos nossos passos e pela nossa caminhada. Então deixa eu pensar aqui hoje. Eu pequei hoje? Ah, não. De forma muito infantil, eu posso chegar à conclusão de, não, eu não pequei hoje. Ah, então eu vou cultuar e vou me alegrar diante de Deus. Isso ocorre muito na ceia. Opa, esse mês eu pequei, desobedeci meu pai, fiz alguma coisa, deixa eu lembrar aqui. Não, eu vou pegar o vinho. É assim que nós nos relacionamos com as realidades espirituais e por isso nós choramos, por isso nós não entendemos, por isso nós lamentamos. Quando nós temos que entender que a realidade espiritual, ela é real. Deus nos colocou como filhos de Deus. Nós somos por Deus adotados. Ele tem um filho só. Filho unigênito, Cristo. E nós somos irmãos mais novos de Cristo.
Nós fomos adotados na família de Deus, pelo Espírito Santo. E nós fomos inseridos por Deus nessa família. E nós somos filhos, com todos os direitos. E recebemos vida do nosso Pai, para que andemos, não é, nas boas obras que de antemão Ele preparou para nós. É nisso que nós devemos caminhar. É nisso que nós devemos olhar, confiar, para lembrar da linguagem de Paulo pela manhã. É para as coisas do alto que nós devemos olhar e pensar. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, vejam, eu dizia, o texto diz melhor, que Deus manifesta a sua ira sobre os filhos da desobediência. Quando eu digo assim, nós somos filhos da desobediência, eu tenho em mente os verdadeiros crentes. Eu tenho em mente aqueles que tinham uma vida de um modo e uma vez alcançados pelo Evangelho, têm uma vida agora de outro modo. Foram transformados. Se há alguém no nosso meio, independentemente de ser membro de igreja ou não, que não teve vida mudada, que continua sendo escravo do pecado, ama o pecado, esse não é considerado como filho de Deus, e sim como filhos da desobediência. Eu vou mostrar aos irmãos o que Deus faz, ou a que Paulo se refere aqui quando diz que por estas coisas, por estes pecados, ou por causa destes pecados, Deus traz a ira dele sobre os filhos da desobediência. Irmãos, conhecem Romanos, capítulo 1. Paulo escreve aos Romanos e trata logo no primeiro capítulo, 2 primeiros capítulos, sobre, somente no segundo capítulo, sobre a realidade de que todos os homens vêm a este mundo na condição de inimigos de Deus, dignos de condenação eterna. Pouco importa se é judeu, se não é. Judeu, o judaísmo, ou ser parte da religião judaica, não garante nada a ninguém. Pouco importa ser o judeu ou não. É isso que Paulo deixa claro aqui em Romanos. E no capítulo 1, versículo 18, ele diz, a ira de Deus. Esse é o assunto lá em Colossenses. Paulo diz, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, dos seres humanos, que detêm, vejam o que esses seres humanos fazem, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles tinham um conhecimento de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem ou são reconhecidas desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, essa pessoa que não é cristã, que não foi alvo da graça de Deus, que não recebeu o evangelho da salvação, que não tem a compreensão das coisas espirituais, que não se encontra nessa realidade espiritual a qual Paulo se refere em Colossenses que nós estamos estudando. Essas pessoas conhecem sim a Deus, porque elas são indesculpáveis. Paulo vai dizer isso no capítulo 2. Porque quando elas olham para a criação, elas olham para o sol, para o céu, veem os passarinhos, veem as plantas e veem os seres humanos, elas devem reconhecer que existe um Deus que criou tudo isso. E Paulo diz que, então, por essas coisas, Deus manifesta ou revela o seu poder a eles. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, porque eles querem ser muito inteligentes. Eles querem dizer, não, eu sou muito inteligente, professor da universidade ateu, quer ser o mais inteligente, porque e bate no peito e se orgulha em dizer que Deus não existe, porque isso é utopia, isso é ópio do povo, etc, 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 etc. Ele se orgulha e bate no peito, porque ele é um ateu. Paulo diz, ora, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Transformaram, Paulo menciona aqui, todo tipo de miséria espiritual e até da idolatria, de criar imagens de Deus e de divindades, como se essas imagens, essas figuras criadas pela imagem caída do homem, fossem dignas de culto, de adoração. E aí eu queria chegar no verso 24. Paulo diz, por isso,
aqui está a manifestação da ira de Deus. Por isso, por causa de toda essa arrogância, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Paulo diz, amém. Assim seja. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 1:24, irmão? Que Deus, a ira de Deus se manifesta sobre os homens, seres humanos, quando Deus os entrega. Por isso eu disse há pouco, nós somos filhos da desobediência? Não, porque Deus não nos entregou a nós mesmos. Deus é gracioso e Deus nos ressuscitou em Cristo, nos deu nova vida em Cristo e nos matou para o pecado. Ele iniciou a boa obra. Alguém pode dizer assim, mas então por que eu peco, pastor? Porque o processo está andando ainda. O download ainda está sendo processado até fechar os 100% que vai ocorrer lá na volta de Cristo. Como Paulo disse, quando ele se manifestar, quando ele aparecer, então vocês também vão ser manifestados. Vocês também vão aparecer com ele. Voltando à ira de Deus. Como é que Deus manifesta a sua ira sobre os seres humanos? Entregando-os a eles mesmos. Quase todo dia, irmão. Não é todo dia não, mas quase todo dia. Quando eu vou parar para ler o texto bíblico, para estudar, para pregar aos irmãos, para quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, quase todo dia a minha oração a Deus é, Pai, por favor, não me entregue a mim mesmo. Não me entregue a mim mesmo. Porque se Deus desistir de mim, né? Se Deus disser assim, olha, Mary, não dá mais. O que será de mim? Porque a natureza terrena ainda está aqui. E Deus faz isso com os filhos da desobediência. Deus entrega os homens ao pecado, à miséria, à idolatria, a trevas espirituais. Com aqueles que ele chamou, ele não fez isso. Ele lançou luz do Evangelho. É o que ele está fazendo agora para todos vocês, viu? Ele está lançando luz. Só que nós não somos robôs diante dele. Deus não vai forçar você. E não vai forçar você. Desde o Antigo Testamento, nós temos o princípio da responsabilidade humana, onde Deus diz a Israel, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, Deus diz ao povo, escolham. Se vocês querem viver ou se vocês querem morrer. Se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. Escolham. Então há responsabilidade do homem em tomar a iniciativa, em dizer eu quero agradar a Cristo. Porque se não for assim, alguns estudiosos, alguns que estudam ou leem um pouco sobre teologia, não conseguem unir isso à doutrina da soberania e da eleição, porque querem entender minuciosidades que a Bíblia não revela. A soberania de Deus, nós sabemos que o pecador vai a Cristo por causa da operosidade de Deus, por causa do poder de Deus que tocou nesse homem. Nós sabemos disso. E nós não vamos anular jamais a responsabilidade do homem. Porque se nós anularmos a responsabilidade da qual Paulo está falando aqui, façam morrer a natureza de vocês, não tem sentido nenhum eu fazer as perguntas que eu vou fazer daqui a pouco. Você crê em Cristo? Você promete usar os meios, lançar mão dos meios de graça? Vou dizer para os pais, vocês prometem instruir essas crianças? Irmãos, se não existe a responsabilidade humana, nós estamos fazendo o quê aqui? O que eu dizia na aula com novos membros, então bora para o campo, bora assistir o jogo do Paysandu, do Remo, qualquer coisa, se isso aqui não for verdade. Então Paulo diz, façam morrer a natureza terrena de vocês, porque essa natureza, é por causa dessa natureza que Deus traz a sua ira. Deus entrega ao homem. E aí se eu fizer uma pergunta, você quer que Deus entregue você a você mesmo? Não quer, não é? Nem eu quero. Então nós temos que voltar ao nosso texto
e entender que Paulo está dizendo: façam a natureza terrena de vocês morrer. Ele diz ainda, irmãos, para nós avançarmos, ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. A cidade de Colosso era uma cidade ímpia, pagã. Agora, porém, Paulo diz, aí nós vamos para o nosso terceiro ponto já, né? Que diz que a velha natureza, ou a natureza terrena, não suporta a nova natureza. Aí Paulo diz: agora, porém, então façam morrer a natureza de vocês terrena, porque vocês viviam assim antigamente, vocês eram prostitutos, vocês tinham relações sexuais ilícitas, vocês eram impuros, vocês eram apaixonados, vocês eram maus, e vocês eram avarentos e idólatras, vocês queriam satisfazer o desejo de vocês. Paulo diz: agora, porém, mudou. Uma condição adversativa. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele traz mais uma listinha, e aqui nós temos mais facilidade de entender. Ira. Sim, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. A ira do homem é uma ira maligna, porque nós não julgamos as coisas de fato como elas são. Ira, indignação, isso é uma raiva, não por coisas santas, porque quando nós nos iramos pelo pecado, isso está certo. É uma ira santa. Sim. Quando eu fico irado por um pecado, isso é uma ira santa. Mas essa ira aqui, a qual Paulo se refere, irmãos, é uma ira, uma indignação, uma raiva não por coisas santas, mas que causa divisões egoístas. Então eu fico com raiva porque eu queria que a minha vontade fosse satisfeita e não a do irmão fulano de tal. Isso é uma ira pecaminosa. Isso é uma indignação. Maldade, já referido aqui, a natureza humana de fazer mal aos outros. A maledicência, isso é a conduta ou palavras que ofendem e afrontam a honra dos outros, falar mal dos outros, denegrir a imagem dos outros. Linguagem obscena do vosso falar, irmão. Tem crente que chama palavrão. Irmãos, palavrão é sujeito à disciplina, viu? Ora, imoralidade sexual não é? Se o irmão tem uma conduta imoral sexualmente, ele não deve ser chamado ao conselho? Para que o conselho ajude? Para que o conselho oriente? Para que o conselho diga: meu irmão, abandone seu pecado. Busque a graça de Deus. Viva de forma santa. Deus lhe chamou para o seu povo, para ser santo. Pois a linguagem obscena, falar coisa obscena, chamar palavrão, também é. A boca fala do que o coração está cheio. É impossível um crente que vive aos pés do Senhor chamar palavrão. É impossível. Porque Deus é santo. Deus é santo. Façam morrer isso. Linguagem obscena do vosso falar. Assim vocês viviam antes. Despojai-vos disso. Tirem essa roupa, essa é a ideia aqui. Removam isso de vocês. Não mintais uns aos outros. A mentira, todo mundo sabe o que é. É o engano, é a falsidade. Por quê? Porque ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo de uma forma muito simples, irmãos. Vocês devem abandonar toda essa horrível natureza terrena, os seus frutos, porque crentes, mortos em Cristo, ressuscitados com Cristo, eles têm roupas novas. Não é o grupo Roupa Nova, tá? Esse aí é antigo, só os mais antigos conhecem. O crente tem roupas novas. Paulo diz: vocês têm que se despojar, vocês têm que remover tudo que não presta de vocês. Por quê? Porque vocês foram despidos, vocês foram revestidos, vocês foram vestidos com as virtudes
de Deus. O velho homem passou. Aí Paulo, quando escreve outra epístola, diz assim, olha, as coisas velhas passaram. Aqueles que em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você vai lá na lojinha, não vou dizer o nome que eu não vou fazer comercial aqui, você vai no shopping, você compra lá uma camisa, um short, 2 camisas, 3 camisas, social, aí você vai chegar em casa, pelo menos eu faço isso. Aí eu vou lá no guarda-roupa e vejo as mais velhinhas que tem para poder, porque senão o guarda-roupa vai ficar cheio lá, então tem roupinha velha que não dá mais, você troca essa roupa velha. Eu sei que tem irmão que diz assim, não, mas eu gosto tanto dessa camisa aqui, tão velhinha, que eu gosto dela, e eu não vou me desfazer dela, toda furada, o sapato todo rasgado, mas eu... Tudo bem, mas não faça isso com o pecado. O pecado não pode ser assim, eu gosto tanto desse pecado, Senhor, mas eu gosto tanto dele, me adequo tanto a ele que eu não quero. Paulo diz, olha, vocês têm que jogar fora a roupa velha de vocês são uma nova criatura agora, é um novo homem, à luz de tudo que nós temos ouvido. Vocês ressuscitaram em Cristo, vocês foram mortos para o pecado, façam morrer a natureza de vocês. Tudo precisa ser renovado, diz Paulo, isso para o pleno conhecimento, isto é, o verdadeiro conhecimento que reflete a imagem de Deus. Paulo diz, o velho homem, versículo 10, não mintais aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, verso 10, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Paulo fala do pleno conhecimento, ele tem em mente o verdadeiro conhecimento, que reflete a imagem de Deus. Ora, irmãos, o verdadeiro conhecimento, ou o pleno conhecimento, que revela a imagem de Deus, é um conhecimento teológico, é um conhecimento das verdades espirituais apresentadas por Paulo no primeiro capítulo, no segundo capítulo, início do capítulo terceiro, e que é um conhecimento que reflete a vida prática do crente. Por quê? Se alguém tem um conhecimento teológico das verdades dos 4 primeiros versos, Cristo ressuscitou, os crentes foram ressuscitados com Ele, são colocados numa nova realidade, porque Cristo é a plenitude de tudo. Olha, teologia, legal, eu estou entendendo. E vive no pecado? Isso é ilusão, isso é hipocrisia, isso é, irmãos, falsidade, isso é pecado. Eu não estou falando de perfeição, irmão. Ninguém é perfeito aqui. Eu estou falando de mudança de vida. O que Paulo está falando. Roupa velha é velha. Joga fora a roupa velha. E agora é roupa nova. Agora é novas vestes brancas. Se lembrar de Apocalipse, salpicadas com o sangue do Cordeiro. A morte de Cristo, a purificação que o sangue de Cristo nos proporciona. Para terminarmos. Paulo diz, no qual, nesse conhecimento real, que revela a imagem de Deus, então nós refletimos a santidade de Deus. Paulo diz, nessa realidade ou nesse conhecimento não pode haver grego nem judeu. Ou religioso, o judeu, e o pagão grego. Circuncisão e incircuncisão. Porque circuncisado não é realidade também de um contexto judaico e não judaico. Os irmãos lembram do sincretismo aqui em Colossos? Tradições judaicas misturadas com conhecimento cristão, com filosofias pagãs. Paulo diz, olha, isso aí não tem valor nenhum. Não fiquem gastando tempo com isso. Nesse conhecimento real, nessa realidade espiritual, não tem grego, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem bárbaro, não tem cita. Bárbaro e cita aqui são 2 grupos que eram considerados pelos gregos como não civilizados. Os bárbaros, os citas, eram homens que praticavam mesmo crueldade. Os gregos diziam, não, eles têm que ser civilizados. Paulo diz, nem isso aí importa. Nem escravo, nem livre. Trouxe para nós aqui um pouquinho, só para nós entendermos aqui. Ora, pouco importa se você é brasileiro, americano, mexicano, irlandês, inglês, pouco importa. Ora, se você tem 10 anos de crente, se você tem 5, se você vai confessar Cristo hoje, se o irmão tem mais tempo, isso pouco importa, Paulo diz. Isso não tem valor nenhum. O que importa é o pleno conhecimento, o conhecimento real do Evangelho que vai para a prática. O que importa, o que se tem para que se orgulhe acerca disso. Porém, Paulo conclui, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos.
uma linguagem bem, não chula, mas numa linguagem muito comum nossa. Aqui, o que Paulo está dizendo nessa realidade espiritual, onde Cristo é tudo em todos, Paulo está dizendo nós, ou vocês, né, escrevendo em Colossenses, vocês estão no mesmo barco, vocês estão na mesma condição. O que importa, judeu, grego, cita, bárbaro, livre, escravo, Cristo é tudo em todos. Paulo está dizendo, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo não pode haver discriminação nenhuma. Nenhuma, irmão. Se você é rico, se você é pobre, pouco importa. Isso não tem valor nenhum. O que se tem que viver é a vida do Evangelho. Cristo é tudo em todos. Ou em outras palavras, todo ser humano. Que aqui, essa linguagem aqui de Paulo aponta para essa realidade aí universal. Todo ser humano só pode ser, irmãos, transformado. Todo ser humano só pode ser transformado por Deus em Cristo. Cristo é o assunto da epístola, como da Escritura toda. A plenitude de Cristo, a centralidade de Cristo é o assunto. E Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Todos os convertidos, obviamente. Não há acepção de pessoas aqui. Deus não olha, que legal, o irmão é rico. Poxa, não é pobre, coitado. Está pecando. Não é assim que Deus age. Todo mundo está na mesma condição de pecadores regenerados por Deus. De pecadores que receberam o amor de Deus e que agora tem que andar junto na igreja. E tem que encaminhar e tem que avançar até que Cristo se manifeste. Cristo é tudo em todos e por isso não deve haver qualquer tipo de discriminação entre os cristãos. 2 pontos mencionados para ressaltar os irmãos. Primeiro, o nosso velho ser humano, ou a nossa velha natureza, ou a nossa vida de outrora deve ser morta por nós. Deus, por meio da nossa vida, da nova vida em Cristo, nos capacita a lutar contra a velha natureza. Somos responsáveis, sim. Se você quer ser membro da igreja, vai publicar a sua fé e pensa que vai ser moleza e que agora eu vou ficar, está seu nome aqui, pois pode me procurar agora mesmo, depois do sermão, depois que eu não quero mais não. Eu pensava que era só agora para ser parte da igreja você salvo. Não é assim não. Você já é salvo em Cristo, agora você vai ter que lutar. A velha natureza tem que morrer, você tem que lutar por isso. E confie em Deus, confie na realidade espiritual de Deus. Porque se você confiar na força do seu braço, você vai se frustrar. O velho homem ou a velha natureza, ou a vida de outrora, tem que ser morta por nós. Segundo ponto, os frutos da velha natureza ou da natureza terrena não têm mais poder sobre nós. Por isso eu dizia durante o sermão, nós temos que tomar posse disso. Dizer, não, eu sou nova criatura em Cristo. Eu não vou desagradar a Deus. Quero agradar ao Senhor. Sozinho você não consegue. Passando mais horas assistindo Netflix, você não consegue. Muitas horas no Facebook, você não consegue. Muito tempo fazendo qualquer outra coisa, você não consegue. Você consegue se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você vier aos cultos, se você participar das reuniões ordinárias da igreja, se você viver a comunhão dos santos, se você conversar com um irmão mais experiente que você. Meu irmão, eu tenho errado, eu tenho pecado, me ajude. O irmão, um instrumento de Deus para você, vai dizer, meu irmão, vamos andar juntos, vamos orar aqui, vamos orar aqui. Oh, meu Deus, abençoe meu irmão. Aí você vai encontrar um irmão mais novo na fé que você, o irmão fraco, aí você aprendeu com o irmão mais velho, vai dizer, olha meu irmão, vamos orar junto aqui também. E é assim que a igreja anda, e é assim que você vai avançando. Se você ficar, repito, vendo Netflix, eu vou assistir aqui Netflix, série da Netflix nova que saiu, e aí gasta tempo naquilo, e a internet, fala sobre Bolsonaro, fala sobre não sei o quê, e gasta tempo nisso, naquilo, isso aí não traz poder nenhum espiritual para você, e você não vai vencer a luta espiritual. Não vai. Porque Deus mesmo institui os meios de graça. Leitura, comunhão dos santos, cultos da igreja, reuniões da igreja, meditação, enfim, tudo que vai matar sua carne. Então ore. Separe um banquinho
um banquinho lá no meu escritório, separei um banquinho verde lá, que é aquele local ali que eu vou dobrar meu joelho. Quando eu estou angustiado, eu vou lá e dobrar meu joelho. Apresentar a Deus as minhas lutas, os meus pecados e as minhas aflições. Ali eu saio da mesa que eu estou estudando, que não deixa de ser um ambiente de trabalho, e vou lá para o cantinho, chorar com Deus, dobrar o joelho, pedir a misericórdia e a graça de Deus para que Ele me ajude, e me ajude a matar a velha natureza, porque a velha natureza, meu irmão, a natureza terrena, ela é cruel, ela está lutando. Então, irmãos, essa natureza não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós somos novas criaturas em Cristo. Tomemos posse da nova natureza em Cristo. Não será algo fácil. Não será algo fácil. Deus nos ajudará a cultivar as virtudes cristãs. Se nós lançarmos mão do que deve ser feito, que nós vamos considerar no domingo pela manhã. Então venha domingo pela manhã também, tá? Continuar ouvindo a pregação, que Paulo vai começar a sessão seguinte dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vejam, a gente tem que cortar, né? Porque eu estou quase 1 hora, já até mais lá. A gente tem que parar aqui. Mas Paulo vai continuar: revestidos. Então, vistam a roupa de vocês e vivam como eleitos de Deus. Ele vai voltar para a realidade espiritual lá. Ele começou no início do capítulo, realidade espiritual. Mencionou aqui a velha natureza. Vai falar da nova, voltando para a realidade espiritual para estimular. E depois ele vai concluir aplicando. Marido, a minha esposa, submeta ao marido. Filho, obedece os pais. Pais, não irritem os filhos. Patrões, cuidem bem do empregado. Sejam justos empregados. Sirvam a patrões de vocês, servindo a Deus. Ele vai aplicar. E nós temos ainda mais a considerar, se Deus assim permitir, irmãos. Então, façamos morrer a natureza terrena. Vamos ficar de pé? Pedir ao presbítero Joênio que escolha um hino ou um cântico para nós louvarmos o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Depois do louvor, irmãos, os irmãos vão sentar, nós vamos continuar o nosso culto, porque nós vamos chamar os irmãos à frente, serão recebidos como novos membros. Estaremos batizando. O batismo, ele é elemento de culto, como nós já estudamos pela manhã. Então o culto vai continuar, nós vamos batizar, alguns vão professar a sua fé, e aqueles que estão chegando vão ser apresentados à igreja. E depois então do louvor, eu vou chamar, os irmãos vão sentar e eu vou chamar aqueles irmãos para virem à frente da igreja conhecida. Vamos cantar. Livro de Cânticos, número 217.